Boa tarde, telespectadores. Dando sequência ao nosso programa Eubiose e Sabedoria das Idades, nós temos o prazer de receber nesta tarde Lúcia Helena dos Santos Cordeiro. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. A Lúcia Helena é mestre em Educação, Administração e Comunicação, é professora universitária e consultora organizacional. Lúcia Helena, prazer tê-la aqui. Prazer é meu. E falando de um tema que é preocupante em todo o mundo, não é? Preocupante Educação. e apaixonante. E apaixonante, não é? Como é que você vê a educação dos dias atuais comparada com a educação tradicional? A educação, eu acho que ela ainda não vem acompanhando a dinâmica evolucional. Como que eu vejo isso? No passado, a educação era tida como de boca ao ouvido. Isso já vem da Grécia, nas beiras dos grandes templos. Num segundo momento, os pais, que ainda preservavam aqueles valores, contratavam, entre aspas, professores para ministrar outros conhecimentos, mas agregar os valores que lhes eram importantes, de ética, de caráter, de moral. Num terceiro momento, passou-se a delegar a educação para as escolas, onde os pais geram os filhos que são criados por avós, que postergam a educação para terceiros e ao retornar aos lares eles têm uma deseducação. Então hoje está um processo muito rico, interessante, mas que exige uma atenção extraordinária. Ou seja, pelo que você está dizendo, Lúcia Helena, ao invés de haver uma complementação da educação no lar, está havendo uma oposição em relação àquilo que se aprende na escola. Eu ainda até costumo brincar com um jogo de palavras. Antes estava se delegando a educação, hoje está se delargando, largando-se para que terceiros tomem conta dos nossos jovens e crianças. Puxa vida. Como é que você vê, com a sua experiência, não é? Como é que você vê aquilo que seria o ideal para educar as pessoas nos dias atuais? Eu começo modificando o conceito de professor. Ele é nobre, mas professor geralmente coloca que a sua principal atribuição é formar. E aí eu começo o primeiro questionamento, diferenciando professor e educador. Professor, não generalizando, evidentemente, o professor, ele prima por buscar formar seres. Quando exatamente o papel, formar etimologicamente significa colocar na forma. O papel na era moderna, nesse novo milênio, exatamente educar significa isso. Permitir que todas aquelas potencialidades latentes aflorem. Então nós temos que tirar da forma, permitindo essa expansão do ser. E aí vem uma outra preocupação. Quem é que educa um educador para esse novo papel? Essa é uma questão importante, porque eu imagino o seguinte, a gente vê nos dias atuais, né? Há uma contestação muito grande dos alunos, de uma maneira geral, em relação ao professor ou aos métodos do professor, não é? Isto mostra que há um descompasso entre o educador e aqueles que estão sendo educados? Eu acredito que o descompasso existe na evolução mesmo da dinâmica universal. Sempre o mundo evoluiu. Aliás, a única constante do universo é a mudança. Nós já aprendemos já com os filósofos, já nos ensinavam isso. Só que o que está fazendo com que as pessoas percam o passo é a velocidade da mudança, que hoje ela está acelerada. Portanto, novos tempos, novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Nós não podemos continuar usando os mesmos métodos, as mesmas técnicas, os mesmos instrumentos, se nós estamos num período de transição do livro para o micro, onde você tem que estimular a pesquisa. Então, o tempo todo, o educador tem que estimular, instruir, provocar para que esses seres não fiquem dentro da forma. Então, há
na realidade, um questionamento do porquê de se aprender na forma? Eu diria... Ou seja, as pessoas querem ficar liberadas, querem ter suas mentes liberadas para poderem pensar, raciocinar e aprenderem desta forma, e não da forma, vamos dizer assim, dogmática que talvez você e eu tenhamos aprendido, não é? Exato. Eu acho que você deu um gancho muito interessante. Hoje o papel do educador, ele é de facilitador de reflexões. Então, na medida que você estimula as buscas, você começa a provocar reflexões para aqueles assuntos que foram buscados. E outra coisa também importante é que as pessoas são diferentes. Então, não dá para você usar as mesmas técnicas para pessoas com expectativas diferentes. Vocações diferentes, potencialidades latentes diferentes. Agora, Lucilena, sob o ponto de vista de matérias que vão além da racionalidade, ou seja, da utilização do mental concreto, do mental racional, será que está havendo uma exigência além disto? E será que matérias como sociologia, filosofia não contribuiriam para esta expectativa das pessoas que querem ser educadas? Você acha que isso tem uma razão de ser para os tempos atuais? Eu acho que sim. E fiquei muito feliz que agora, muito próximo, foi aprovada a inclusão, ou melhor, o resgate da filosofia e da sociologia já no ensino médio. Porque até então, eu gosto até de me reportar a Rubem Alves, que ele diz o seguinte, que um dos problemas da educação é quando já o professor, ele se prende ao chamada grade curricular. Grade significa aprisionar os saberes. Então é você apenas ficar nos conteúdos a serem ministrados. Enquanto que a filosofia, a sociologia, outros questionamentos, você não vai fazer porque tem que fazer, mas vai questionar o que está por trás disso. E eu acho muito interessante conceitos estudados na eubiose, onde diz o seguinte, o que são seres humanos? Seres dotados de mente. E o que é um ser dotado de mente? É aqueles que têm a capacidade de enxergar entre letras e por detrás das letras o conceito de ser inteligente, que vem do latim intelligere, capaz de ler entre letras. A filosofia e a sociologia, mais a filosofia, sobre o meu ponto de vista particular, que eu sou amante de filosofia, eu acho que ela propicia essas reflexões, esses questionamentos, tirando dos lugares comuns. A matemática ela é fantástica para também nos dar a abertura do mental abstrato. Os demais, você fica na concretude da coisa, porque ele não vê aplicabilidade prática. Se você tiver uma nova forma de ensinar os mesmos conceitos, mas de forma diferente, já com o que eu posso fazer com isso e aonde, você vai preparando novos seres para também até outras vocações. Você começa a despertar já outras vocações. Então nós teríamos que ter a educação o mais participativa possível, não é? E muito vivida, vamos dizer, vivenciada na melhor das possibilidades. Isto seria o ideal para que as pessoas pudessem despertar o melhor dos seus potenciais, ou seja, não receber o ensinamento, mas vivenciar o ensinamento na medida do possível. Isto é o que você considera o ideal para os dias atuais, nessa transformação que nós estamos vivendo, nessa transitoriedade da educação? Bom, hoje, como eu vejo, hoje o nosso mundo, que é tido como globalizado, faz com que você tenha todas as informações em tempos reais. Então nós somos lotados mesmo, porque você chega um momento que você não consegue discernir o que é uma informação útil de uma que vai ser a cultura inútil. Então nós temos uma série de dados que não são processados, não se transformam em informações, que não são vivenciados, então não se transformam em conhecimentos e muito menos aquilo que a gente hoje tem que estimular a juventude, buscar um pouquinho de sabedoria. O que é saber? É colocar na vivenciação da vida prática os conhecimentos adquiridos.